Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Saluscast. Hoje eu estou com a Letícia Frigo, fisioterapeuta pélvica, que vai trazer muita informação para nós sobre esse mundo da fisioterapia pélvica. Então, Letícia, já te agradeço a presença aqui. Traz um pouquinho para nós dessa seara aí da fisioterapia pélvica e um pouquinho da tua carreira aí e como que tu desenvolve teu trabalho. Então, primeiramente, queria agradecer, né, o convite. Fico muito feliz de ver a fisioterapia pélvica aparecendo e tenho certeza que se a gente estivesse conversando alguns anos atrás, as pessoas ficariam pensando: "O que que é fisioterapia pélvica?", né. Em 2010, quando eu comecei a trabalhar na área, a gente não denominava fisioterapia pélvica. A gente falava fisioterapia na saúde da mulher, porque a grande maioria das queixas que se trabalha, né, são femininas. Porém, né, atualmente, muitas demandas masculinas também vêm aparecendo e, tratamentos que são extremamente benéficos para o público masculino também começaram a aparecer, e acho que também foi reduzindo o tabu em cima da procura pelos homens da parte da fisioterapia pélvica. Então, atualmente, a gente não denomina mais fisioterapia na saúde da mulher, e sim, né, fisioterapia pélvica para conseguir incluir também esse público. Como eu te falei, há 15 anos atrás, eh, quando eu me especializei, acho que as pessoas achavam que eu ia morrer de fome, porque conhecia-se pouco mesmo, né, da área de fisioterapia pélvica. E eu acho que com a evolução de algumas temáticas, a área também começou a aparecer mais. Por exemplo, quando a gente fala de nascimento, de parto, de preparação para parto, um retorno voltado para partos vaginais, uma humanização do parto, e alguns profissionais começaram a aparecer, né, com esse olhar voltado para a musculatura pélvica. E acho que também algumas falas que foram aparecendo mais em relação à sexualidade, disfunções sexuais, dor pélvica. E aí um profissional que tenha um olhar mais especializado para essas queixas, né, começa a se destacar um pouco no mercado, e a gente começa a ver que as pessoas começam a procurar mais ajuda para essas queixas. Mas eu acho que a queda, né, de alguns tabus e a abertura de alguns campos, por exemplo, né, que a gente vai conversar sobre alguns deles, mas, por exemplo, a dor na relação sexual, é uma coisa que a conversa, em cima dessas temáticas, possibilitou que o profissional que trata isso começasse a aparecer mais no mercado. Então as pessoas começaram a ter mais curiosidade e procurar mais, né, nesse âmbito a fisioterapia. Tu perguntaste sobre a minha formação, então, em 2010, quando eu fiz especialização em fisioterapia na saúde da mulher, na época, em Porto Alegre, poucas turmas fechavam por falta de demanda profissional, assim, a fazer essa formação. E então eu fiz a minha especialização em Porto Alegre, depois disso eu fiz meu mestrado e meu doutorado também com enfoque em avaliação de músculos de assoalho pélvico, correlacionando com outras musculaturas, fiz meu mestrado e meu doutorado aqui na UFSM. E desde então, né, desde 2015, eu abri o consultório. Eu também sou docente da UFN na área de fisioterapia pélvica, que também é outra coisa que chama bastante atenção, né? Em 2012, quando eu comecei a dar aula lá, 2011, 2012, eu tinha um ou nenhum orientando da área, né. Hoje as meninas, e alguns meninos procuram, né, fazer o TCC ou o TFG na área, de fisioterapia pélvica, e isso me deixa muito feliz, que quer dizer que realmente a demanda começou a se ampliar. Então a gente tem também mais disciplinas na formação do fisioterapeuta olhando para isso, né, então a gente já tem uma disciplina de fisioterapia pélvica dentro da formação, o que faz com que o profissional esteja inclusive mais capacitado para orientar sobre essas temáticas. Uhum. Eh, porque quando a gente fala de alguns temas, por exemplo, incontinência urinária ou como a gente falou de dor na relação sexual, às vezes o próprio profissional ele não tem conhecimento ou abertura para puxar esse assunto dentro de uma consulta. E a gente percebe quando começa a falar sobre isso, quantas pacientes, né, têm essas disfunções. Então, acho que em resumo é isso. Perfeito. Em relação às disfunções ali que tu trouxe, traz essa diferença das disfunções em relação aos homens e às mulheres, pontos em comum também, Hum. sabendo que são estruturas diferentes, mas na tua prática tu consegue ver também disfunções, em comum, tanto no homem quanto na mulher?
Na verdade, o que a gente consegue ver de diferença são as causas das disfunções, né. A mulher, pela questão do nascimento, pela questão do parto, pela questão anatômica, ela tem, né, maior incidência de algumas disfunções. O homem, quando ele vem para o consultório, por uma incontinência urinária, por exemplo, eh, a estrutura geralmente fica afetada com uma retirada de próstata, uma cirurgia, uma prostatectomia, eh, ou quando ele teve alguma lesão, neurológica ou alguma lesão central. Então as causas, né, no público masculino de disfunções são diferentes. Então, cada vez mais a gente vê um número enorme de cirurgias, ou de aumento de volume de próstata ou de câncer de próstata sendo realizadas, e, né, a fisioterapia é super indicada nesses casos para o retorno nessa continência. Então, eu acho que é uma das causas que mais aparece hoje em dia no consultório falando de público masculino. Além disso, né, os tratamentos de impotência sexual, em alguns casos também, né, tem vários estudos mostrando alguns benefícios do fortalecimento da musculatura pélvica nesses casos. Eh, no público feminino, né, a gente amplia um pouco o leque de disfunções, mas a gente tem, ainda, né, algumas idosas que vêm com resultados de uma assistência obstétrica não tão legal quanto hoje em dia, né. Eu atendo muitas pacientes, por exemplo, que tiveram 5, 6 partos instrumentalizados, com uma condução durante o trabalho de parto não tão legal, alguns casos de violência obstétrica, e essa paciente ficava com lesão no assoalho pélvico, e isso gera num futuro, né, na época do envelhecimento, por exemplo, uma diminuição do controle urinário. A gente falou um pouco, sobre as causas de prolapso de bexiga, que é quando a bexiga realmente cai, Uhum. que antigamente se chamava de queda da bexiga. Então, são disfunções com, causas diferentes, né. No caso da musculatura de assoalho pélvico, uma grande parte das mulheres tem falta de consciência muscular. Então, quando a gente vai para uma avaliação, às vezes a gente encontra uma série de mulheres com tensão na musculatura e que nunca identificaram e também não fazem uma associação do sintoma que sentem com tensão muscular, porque é uma musculatura que as pessoas meio que fingem que não existe, Sim. porque é diferente de uma musculatura do bíceps que tu vê movimentar, vê ficar forte, vê ficar fraca, vê que tu perdeu força. No assoalho pélvico, quando tu perde força, tu gera um sintoma, que às vezes a pessoa não tem o conhecimento de associar aquele sintoma com a fraqueza daquela musculatura. Então, por exemplo, quando a mulher tem uma incontinência urinária ao tossir ou espirrar, difícil ela fazer essa correlação. Olha, minha musculatura que veda a uretra não está funcionando tão bem. É diferente, talvez, de um aluno teu quando deixa cair uma coisa e vê que está com falta de força, né? Entendi. Então, é uma analogia ou uma relação difícil de fazer para o paciente leigo, né? Uhum. Então, por exemplo, quando a paciente tem dor na relação sexual, ela tem dificuldade de entender que isso pode ser uma musculatura tão rígida, tão tensa, que esteja causando aquela dor na penetração. Hum. Então, como é uma musculatura não tão conhecida, e também envolve todo um tabu que é diferente, né? Tu perguntar pra pessoa, e aí, como é que tá a força do teu braço? Então, as pessoas não falam tão comumente sobre isso, acabam também não correlacionando tanto os sintomas. Então, nessa diferenciação entre homens e mulheres, tem muita relação da etiologia das causas. Perfeito. Esses sintomas, as pessoas, para entender um pouquinho, tem como elas sentirem essa tensão, do assoalho pélvico, ela consegue perceber ou ela só vai conseguir perceber isso quando ela já tiver um sintoma como a incontinência urinária? O toque na musculatura, né, já Uhum. vai mostrar que existe uma tensão excessiva ali. Esse toque a pessoa consegue fazer ou Consegue, somente consegue fazer. então, aí que tá, é muito tabu pra ser Uhum. quebrado, né. A É, galera nem sabe onde tocar. e às vezes a paciente diz assim: "Pois é, eu já percebi que quando eu vou passar um lubrificante ou quando eu vou fazer a higienização, eu tenho dor na musculatura, só ao tocar", né. Nossa. E claro, né, na relação sexual fica mais evidente para a mulher, quando a mulher tem dificuldade de evacuar, Uhum. né, também pode ser um sinal, mas a própria paciente consegue identificar, que ela tem dificuldade de relaxar a musculatura, e aí aos poucos, eu comento muito com as pacientes dentro da sessão,
que uma das coisas que a gente faz, que às vezes é simples e às vezes resolve 90% dos problemas, é ensinar ela a descobrir o que que essa musculatura faz contraída e o que que essa musculatura faz relaxada. Uhum. E a partir do ponto de tu aprender como que tu faz a contração, como tu relaxa, e começar a te observar, tu vai solucionando automaticamente uma série de sintomas, né. Às vezes eu converso com as pacientes de coisas básicas, por exemplo: "Ah, no teu trabalho, tu faz xixi sentada ou de pé?". "Ah, eu não sento realmente, eu não gosto de sentar no vaso do meu trabalho". Então, percebe que se tu não sentar, a tua musculatura durante o esvaziamento da tua bexiga vai estar tensa, não vai estar relaxada. Então o esvaziamento que tu vai fazer da tua bexiga não vai ser total. E aí a paciente vem para o consultório com um sintoma de: "Ah, eu tô o tempo inteiro fazendo xixi. Será que eu não consigo esvaziar a minha bexiga direito?". E aí às vezes é um hábito que ela tem de, por exemplo, não sentar no trabalho para urinar, ou ela ajuda nessa tensão no assoalho pélvico, porque quando ela tem vontade de evacuar no trabalho, já que a gente está usando esse exemplo, ela tem vergonha de evacuar no trabalho, então ela contrai a musculatura para segurar isso até chegar em casa. Uhum. E aí tu vai gerando um ciclo, né, de comportamentos que vão deixando a musculatura, no geral, o tempo inteiro tentando segurar. Caso em algumas profissões, por exemplo, às vezes eu falo com as meninas: "Ah, eu sou da enfermagem, eu trabalho em escala". E aí, às vezes, o plantão tá muito corrido, e quando eu vi, eu fiz xixi às 9 da noite, são 7 da manhã, eu não fiz xixi de novo. Quem é que tá segurando isso? A musculatura tá tensa, né, segurando. A longo prazo, eu vou desenvolver outras disfunções. A minha bexiga vai ficar maior, com menos sensibilidade. Porém, né, na maioria das vezes, quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente começa a entender aonde que elas criaram disfunções, né, e por que que o sistema que era para estar funcionando autonomicamente não tá mais. A galera que segura muito tanto o xixi quanto o cocô, isso a longo prazo vai prejudicar muito todo mundo. É, isso a longo prazo vai prejudicar muito. Eu comento muito com as minhas alunas, assim, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas jovens, era: regule o seu sistema intestinal agora. Porque a paciente que é constipada, né, que não consegue evacuar agora, ela vai tendo um ciclo de quando ela vai evacuar, dói, Uhum. porque as fezes já estão endurecidas, porque ela segurou muito tempo. E aí, aquelas fezes vão perdendo água, ela vai segurando mais tempo. Então, toda vez que ela vai evacuar, ela vai ter dor, ela vai tensionar mais a musculatura, ela vai postergar mais a próxima evacuação. Isso vai gerando um ciclo. Uhum. Quando ela tiver 50, 60 anos, aquela musculatura e aquele esfíncter que a vida inteira fez esforço vai cansar. E aí a minha paciente que vem, que não consegue mais segurar fezes lá no futuro, ela sempre chega e diz: "Eu não sei o que que me acontece, porque a vida inteira eu fui constipada, agora, do nada, eu não consigo mais segurar". Sim. Então, toda a musculatura um dia ela cansa, porque a gente não pode confundir uma musculatura tensa e que tá, fazendo um esforço excessivo sem ser treinada, com uma musculatura forte. Uhum. Às vezes quando eu falo pra paciente: "Bah, tua musculatura é super tensa", ela diz: "Ah, então eu sou super forte". Não, né. A musculatura quando ela é relaxada, muitas vezes ela começa a mostrar o quanto ela é fraca, né. Perfeito. E na questão da gestação, dos partos, traz um pouco pra galera a diferença desses trabalhos de parto e como que isso pode ajudar ou prejudicar essas mães no futuro. Até porque tem mães que querem ser mães de novo, né, não quer ter um filho só. E o quanto é importante elas terem esse cuidado durante a gestação e como o exercício ajuda elas, né. É. Quando a gente fala de gestante, né, tem várias coisas que a gente precisa informar as mulheres. Num primeiro momento, as mulheres precisam saber que as modificações corporais, elas vão acontecer independente da via de parto que essa mulher escolher. Então o corpo vai preparar o bebê para nascer de via vaginal, porque é esse o caminho que o corpo conhece. Uhum. Então o bebê ele vai encaixar na pelve e ele vai sobrecarregar a musculatura pélvica. Então ele vai gerar, né, uma sobrecarga local ali do peso de líquido amniótico, de placenta, do peso do bebê, e essa sobrecarga vai acontecer. Então, toda gestante deveria, né, fazer um fortalecimento da musculatura pélvica para conseguir dar conta dessa demanda durante a gestação. A partir daí, né, nós temos a questão da demanda da via de parto que ela vai escolher.
Se ela vai escolher uma via de parto vaginal, quanto mais consciente for essa musculatura sobre contração e relaxamento, mais fácil para a mulher vai ser esse período expulsivo. Porque quando ela precisa que o bebê nasça, ela vai ter que saber relaxar a musculatura para ajudar o corpo dela a ter esse momento do parto. Se ela vai optar por uma via de parto cesariana, eu sempre explico, né, que a gente vai fazer esse fortalecimento em função da gestação, em função do pós-parto e em função dessa sobrecarga que ela vive no período gestacional. Então, em ambas as vias de parto, né, a gente tem que conscientizar a mulher dessa questão da parte muscular e também da importância dela fazer um fortalecimento pós-parto, porque, como tu disse, vem um segundo momento. Uhum. E aí, às vezes, a gente recebe uma mãe de segunda viagem, né, grávida pela segunda vez, que diz: Nossa, antes eu não sentia nada. E agora eu tenho uma barriga muito maior, eu tô com a mesma idade gestacional, e na primeira gestação minha barriga não estava tão grande, eu não tinha escape de urina, eu não tinha dor. O que que a gente entende? Que ela engravidou numa segunda gestação sem recuperar bem aquele corpo da primeira gestação. Porque, claro, tem todas as demandas com o bebê. Uhum. E a gente tem uma fraqueza muscular que se instaurou naquele puerpério e permaneceu. Então veio uma segunda gestação mais sintomática, né, em relação a várias coisas. E por isso que eu digo que eu sou fã da educação física nesse sentido, quando a gente fala de gestante, porque são muitas evidências que mostram que o exercício físico ele é primordial na gestação, né? Caiu por terra muito os conceitos que diziam, né, que a mãe tem que descansar, tem que ficar parada, e a gente vê cada vez mais a importância para a oxigenação da placenta, para o fortalecimento do corpo, da gente ter, né, uma equipe de pré-natal multidisciplinar que trabalhe com essa mulher vários outros pilares, Uhum. né, de não apenas de o bebê tá bem ou não. Perfeito. Né. Uhum. É, é legal porque a ciência ela melhorou muito em relação a essa questão das pesquisas, né, com a gestante. Até porque acho que é difícil às vezes tu colocar uma gestante dentro de uma pesquisa onde ela pode expor de alguma forma, né, o seu bebê. Em alguns momentos eu já tive conversas com outros professores quando a gente pega papers mais antigo que diz: a gestante não pode fazer prancha, a gestante não pode fazer isso, não pode fazer Fortalecimento aquilo, abdominal. fortalecimento porque vai ter diástase, justamente para não ter diástase, tu vai ter que fortalecer o reto abdominal. Eh, Tu que tá envolvida com a ciência, antigamente, aonde que você criou esses mitos que a gestante não podia se mexer? Era justamente por essa super proteção do feto, sabendo que hoje o exercício ajuda até o feto, né? Eu acho que é um tabu e é aquela questão. Eu digo para as pacientes assim: gestação tem risco habitual, né. Uhum, Então a gente não pode também dizer: "Ah, gestação não é doença", porque senão não tinha CID, Cadastro Internacional de Doenças. Então a gente chama gestação de risco habitual e gestação de risco. Então, risco habitual quer dizer o quê? Que o corpo dela está gastando mais energia do que um corpo que não está gestando. Porém, todo exercício físico vai poder ser adaptado pensando que ela está gastando mais energia. Então, a gente vai fazer uma adaptação do treino, mas cada vez mais a gente consegue ver pelos estudos que o movimento ele é primordial em todos os sentidos para a gestante. Acredito que esses tabus antigos ocorriam por medo, tanto que assim ainda tem, né, quem indique que nas primeiras 12 semanas a mulher pare a sua atividade física. O que a gente já percebe que não tem nenhum fundamento na ciência, né, uhum. da mulher que pratica uma musculação frequentemente parar essa atividade. Ela poderia ter uma perda gestacional por N motivos, né, e não relacionado à atividade física. Claro, né, existem alguns casos específicos que a mulher pode ter uma indicação de repouso, né, no início gestacional. Mas isso é muito pontual, isso consegue ser avaliado pelo obstetra. Então, se ela tem uma gestação de risco habitual, é indicado por todas as instituições que estudam a gestação, o Uhum. exercício físico. Perfeito. Para quem tá nos assistindo não é da área da saúde, explica um pouquinho pro pessoal o que que é o tal do assoalho pélvico, né, essas musculaturas, e o pessoal entender como que eles podem se perceber, né.
Seja pelo toque ou seja por alguma contração que possa fazer em casa, porque às vezes o pessoal não sabe que até nas suas necessidades básicas eles já podem se perceber, né? Uhum. Então imagina assim, a gente chama de assoalho pélvico justamente fazendo uma analogia ao assoalho, então ao piso. Então a gente tem a pelve óssea, né? E a gente tem uma base de músculos que vão fazer essa sustentação junto com as fáscias e junto com os ligamentos dos órgãos pélvicos. Então no caso da mulher, útero, bexiga, ampola retal, né? No caso do homem a gente tem a próstata. Então a gente tem músculos que, junto com os ligamentos e as fáscias, fazem a sustentação, né, desse conteúdo pélvico. É, Além disso, essas musculaturas elas funcionam como fechamento para a uretra e, no caso da mulher, para a vagina. Então, quando a mulher está, por exemplo, parada e ela fizer um fechamento da vagina, ou numa relação sexual que ela fizer um fechamento da vagina, ela vai estar contraindo a musculatura do assoalho pélvico. O que a gente não indica, e que antigamente a gente ouvia essa indicação? Ah, durante a micção, tá fazendo xixi, vai lá e interrompe o jato urinário para tentar contrair ou trabalhar a musculatura do assoalho pélvico. Por que isso é uma indicação tão ruim? Porque fisiologicamente, quando tu tá fazendo o esvaziamento da tua bexiga, é o detrusor, o músculo que compõe a bexiga, que contrai. A tua musculatura de assoalho pélvico ela tem que estar relaxada para permitir que todo o conteúdo de dentro da bexiga seja esvaziado. Então, se tu ficar fazendo uma contração do assoalho pélvico durante a micção, tu vai ensinar para o teu cérebro que acabou a micção, que ele tem que cortar aquela micção. Então, quem tem esse hábito acaba ficando com uma coisa que a gente chama de resíduo miccional, que é o quê? Xixi dentro da bexiga depois de tu ter terminado de urinar. Isso é tão ruim por quê? Bactéria, né? Aquele resíduo fica acumulando bactéria e essa pessoa pode ter mais propensão à infecção urinária de repetição. Então, na hora do xixi, o assoalho pélvico super relaxa para permitir que a gente esvazie todo esse conteúdo de dentro da bexiga. Quando a gente está com a bexiga vazia, a gente pode fazer um treinamento dessa musculatura, que é fazendo esse movimento de fechamento vaginal e, no caso do homem, até a movimentação do pênis. A movimentação do pênis ela é feita pela musculatura do assoalho pélvico. O homem tem musculatura igual à mulher, né? Só que não vai ter o orifício introito vaginal que modifica a anatomia de ambos. Mas até os nomes dos músculos são os Os mesmos. mesmos. Tu trouxe para nós ali a característica, as diferenças da mulher que te procura e tu sempre pergunta para ela, no trabalho, né? Tu faz xixi sentado ou em pé? O homem tem que fazer xixi sentado ou em pé? Tem diferença? Para o homem não modifica, né, esse esvaziamento. Claro que a gente percebe que depois de uma certa idade facilita, né, se o homem adotar uma postura sentada para urinar, mas não modifica que nem para a mulher, né, pela função anatômica, é para a mulher que relaxa mais a musculatura ao urinar sentada. E as questões musculares e essa questão da consulta que tu comentou, na primeira consulta a gente acaba fazendo uma visão de todos os hábitos da pessoa. Porque um hábito, por exemplo, que todo mundo comenta, mas que é super importante, o hábito do consumo da água. Às vezes a paciente vem para consulta com uma queixa de urgência urinária. E daí ela me diz, Letícia, daí como eu tô o tempo inteiro fazendo xixi, eu parei de consumir água. Daí agora eu tomo água um pouquinho de manhã, um pouquinho quando eu tô com muita sede, porque daí eu quero ver se eu diminuo a minha frequência de idas ao banheiro. Aí eu ainda tomo meu café preto de manhã e um cafezinho preto depois do almoço. Aí tu começa a ver o quê? O café, por exemplo, ele é um irritativo da mucosa da bexiga. Então, o café, quando ele entra em contato com a mucosa vesical, ele vai estimular a bexiga a se contrair. Então, tu imagina que essa paciente está afundando o sintoma dela, porque ela está consumindo um irritativo e o que ia diluir essa urina, que era água, ela não consome mais. Entendi. Então, cada vez mais ela vai ter um sintoma de urgência urinária. Outra coisa que as pacientes consomem muito é energético, né? Então, aí ela consome energético, ela consome café, mas ela diminuiu o consumo de água por causa do sintoma de urgência ou por causa do sintoma de escape urinário. Então, a água, ela fluidifica a urina. Ela é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de funcionamento renal. Então, nunca, em hipótese alguma, se a paciente tem uma queixa urinária, o caminho é diminuir o consumo de água, né? Porque a gente vai favorecer outras patologias piores. Por exemplo, uma infecção, ela pode evoluir, ela pode afetar a parte renal. Então, é importante, né, como tu disse, para as pessoas
terem como dica que nunca o caminho vai ser tu diminuir a tua ingesta de água, porque às vezes as pessoas pensam, se eu não consigo segurar o xixi, eu vou parar de consumir líquido e vai estar tudo resolvido, Sim. né? Então, eu acho que é uma dica importante também para as pessoas fazerem essa reflexão. Eu tenho visto muito na minha realidade prática com as minhas alunas, como aumentou a incidência de dor. Dor no quadril. Dor no quadril, dor, como tu já comentaste, para urinar, mas dores que não sentiam antes e às vezes elas não conseguem explicar essa dor, né? E aumentou muito, né, alguns casos de algumas patologias dessa região do assoalho pélvico. E tu acha que todo esse contexto nosso hoje da modernidade, isso está contribuindo para esse aparecimento dessas dores, além dos hábitos que tu acabou de trazer, a água, e a partir disso, as pessoas que estão sentindo, estão nos escutando e já tiveram alguns sintomas nessa região do quadril, o que que elas precisam ficar atenta para procurar a ajuda da Letícia, por exemplo? Eu acho que tudo é hábito e acho que o sedentarismo no trabalho e nos movimentos, ele favorece muito, né, o desenvolvimento de sintomas. Às vezes eu falo com as pacientes e elas dizem, ai, que eu passo o dia inteiro sentada, quando eu levanto parece que até tá dormindo. Assim, eu sinto minha pelve completamente dormente. Eu digo, dá para entender, né? Uhum, Então, o paciente que passa o dia inteiro sentado, ele vai ter maior tensão em alguns grupos musculares. E acredito que essa questão de tu falou de observar e, deveria ou não agora procurar. Eu acho que todo mundo, se a gente perguntar, já foi alguma vez fazer uma liberação miofascial, né? Ou uhum. já foi fazer uma massagem cervical. Então, imaginem que a musculatura do assoalho pélvico é músculo. Então, todo mundo deveria, em algum momento, avaliar como é que tá esse grupo muscular, né? Para ver o que que a gente poderia potencializar ou o quanto a gente poderia relaxar essa musculatura para sentir uma maior leveza local. Então, às vezes a paciente me diz: "Nossa, eu tinha um peso na pelve, só da gente trabalhar a musculatura parece que ficou mais leve". Então, é como trabalhar qualquer outro grupo muscular. A gente sente que a questão de circulação local melhora, né? E a paciente sente essa leveza local. Como tu falou, né, em algumas patologias, eu acho que a gente precisa puxar o gancho do assunto da endometriose, que vem aparecendo cada vez mais nessas discussões, pela questão das dores pélvicas, né. Então a gente também tem agora uma facilidade maior da informação sobre isso para favorecer os diagnósticos incertos. Uhum. Então eu acho que as pacientes que, têm agora diagnóstico de endometriose, e eu atendo uma série de pacientes nesse sentido, elas parece que encontraram um alento, porque as coisas começaram a ficar mais fáceis de entender quando elas tiveram um diagnóstico. Então a gente percebe que as dores pélvicas, por muito tempo, foram tidas como sem solução. E a questão da dor associada ao ciclo menstrual, também por muito tempo, é comum, é normal, né? A menina que sente dor para menstruar, todo mundo dizia: toma um remedinho, bota uma bolsinha de água quente, que é comum, é normal. Então, todas as pacientes que a gente atende na faixa etária de 35, 34 anos dizem: ai, eu passei a minha adolescência inteira sofrendo de dor e nunca ninguém me disse que eu podia ter uma patologia que podia ter solução. Então, eu acho que agora essas questões de facilidade do diagnóstico, ou eu não sei se eu posso chamar de facilidade, mas de maior quantidade de informação, começam a aparecer para favorecer essas pacientes que têm alguma coisa no escuro ainda, né? Uhum. Porque se tu faz atividade física, tu cuida da tua alimentação, tu tenta regular algumas coisas e nada melhora, é porque alguma coisa tu tem que encontrar, né? Uhum. Como tu é especialista nessa área, eh, antigamente a pessoa tinha dor, colocava assim, dentro de um saco, fibromialgia. Tu Uhum. acha que agora, até por essa explosão aí da questão da endometriose, tu acha que pode começar a acontecer também essa situação de, eu tô com dor no quadril, então tô com endometriose. Se criar essa mesma caixa como em algum momento se criou lá na fibromialgia? Acredito que assim, como a gente tem uma facilidade de exames e de diagnósticos para endometriose, eu acredito que não, porque os exames, né, vão encontrar as lesões de endometriose. Então a paciente vai fazer uma ressonância magnética e ela vai conseguir verificar pelo exame que ela tem lesões de endometriose. Ah, tá. E a lista de sintomas de endometriose é bem clássica, né? A Uhum. paciente ela tem dor na relação sexual, ela tem dor associada ao ciclo menstrual e ela tem dor intensa, né? Ela tem dor incapacitante.
Então eu acredito que não. Eu acredito que a gente não vai começar a classificar todo mundo com isso, mas eu acredito que isso vai facilitar o norte para as pacientes que tinham uma dor difusa, intensa, que era incapacitante e ninguém sabia ajudar ou dizer qual era o caminho. E principalmente porque, no caso de algumas pacientes, isso demora muito tempo para ser olhado, né? Uhum. Então, acho que no momento que tu acende essa luzinha, tu começa a ajudar até os profissionais a não menosprezarem alguns sintomas quando a paciente traz que isso é recorrente, que isso influencia na qualidade de vida, que isso tá deixando ela faltar no trabalho. Então, eu acho que isso ajuda bastante também. O tratamento da endometriose é medicamentoso e também com exercício? Tu consegue fazer o manejo só com exercício ou vai depender muito das lesões ali, do resultado do exame? Vai depender das lesões e vai depender da paciente, né? Hum. Porque daí a gente entra no assunto enfrentamento relacionado à dor, né? Então a gente tem níveis de enfrentamento por cada paciente, intensidades de dor que são pessoais, né? Uhum. Então o tratamento ele vai ser ou cirúrgico, medicamentoso quase sempre e mudança de estilo de vida. Então, dieta anti-inflamatória, fisioterapia pélvica, atividade física. Então, nós temos pacientes que têm muitas lesões de endometriose e conseguem manejar isso só com tratamento clínico. Uhum. Tem paciente que não tem tanta lesão no exame e precisa da cirurgia para conseguir dar esse start na mudança, né? Uhum. Porque ela vai ter a mudança cirúrgica que vai afastar ela do quadro que ela tá. Mas são os hábitos dela que vão manter ela afastada desse quadro, porque ela é uma paciente de dor crônica. E aí, quando a gente fala de dor crônica, a gente sabe tudo que envolve esse paciente. Ela é uma Sim. paciente que já consolidou a nível cerebral aquela dor. Então, ela vai ter que fazer uma mudança a nível central para conseguir se afastar desse quadro. E aí eu brinco com as pacientes, é para a vida. Sim. Porque a hora que tu tiver super estressada, dormindo mal, abandonar a atividade física, não tiver comendo legal, tu pode voltar a ter dor. Eu fico pensando como é importante o poder do enfrentamento e essa percepção de esforço que é muito pessoal, né? Tem pessoas que fazem ali determinados estímulos que a princípio são coisas simples, mas dentro do sistema delas, como já tá tudo muito hiperativo, soa um alarme tão Uhum. grande, que às vezes, por mais que tu vá trabalhando, é difícil de dessensibilizar esse sistema, né? Tu acha que a fisioterapia ela consegue fazer esse trabalho muito bem, de diminuir um pouco esse volume dessas regiões que estão muito hiperexcitadas, para tentar modificar um pouquinho essa essa percepção de esforço, essa hiperexcitação e, aos poucos, ir modificando esse poder do enfrentamento. Acho que a gente caminha junto com o paciente para Uhum. ajudar a limpar um pouco esse sistema. Quando eu faço a primeira sessão com a paciente de endometriose, eu digo para ela: a gente vai trabalhar um pouco a tua musculatura num primeiro momento, para conseguir, depois disso, entender o que que foi tensão gerada pela dor e o que que é da tua lesão de endometriose. Uhum. Porque ela vai ter um ciclo onde ela vai ter dor e ela vai tensionar a musculatura. Então a gente consegue ir dando uma filtrada, mas a paciente vai ter que aderir a um tratamento de paciente de dor crônica. Então ela vai ter que fazer o uso da medicação correta, ela vai ter que fazer atividade física frequente, faça chuva ou faça sol. Ela vai ter que mudar um pouquinho a dieta e os hábitos relacionados a sono, porque a gente precisa, né, trabalhar a nível cerebral essa dor. Uhum. Então a gente vai ter que trabalhar com uma paciente que está super sensibilizada, que tem mais tendência a não querer sair porque ela já tem dor, tem mais tendência a não querer fazer atividade física porque ela acha que isso vai gerar dor. Então ela vai ter que comprar essa ideia, né? E muito mais do que a fisioterapia conseguir fazer isso, é a paciente que consegue fazer isso. Show. Quando tu fala sobre a tensão muscular, até para o pessoal entender, vou fazer uma analogia e vamos ver se faz sentido. Vamos supor que a gente tem que reformar esse estúdio aqui, aí tem eu, tu e o Gabriel. O Gabriel não quer fazer nada, ele fica lá no cantinho. Eu trabalho quando quero e tu trabalha sempre. Logo, ao longo de 2, 3, 7, um mês, tu vai estar sobrecarregado, porque a gente deveria estar te ajudando e tu tá trabalhando sozinha. Quando a gente fala sobre essa tensão muscular, a gente pode dizer que tem algumas musculaturas que deveriam estar trabalhando e estão desativadas e, somando-se a essa reflexão, tu tem que ativar essas outras musculaturas para essa que tá
com muita atenção se dessensibilizar, ou tu precisa dessensibilizar essa que tem muita atenção e ativar as outras ao mesmo tempo? Eu entendi a tua analogia, né? E quero te dizer que a gente vai ensinar a paciente a entender qual musculatura dela ela consegue usar e qual ela não consegue, e a gente vai ir trabalhando a musculatura da paciente para, num geral, o tônus dela ficar mais relaxado. E aí, a partir daí, a gente começar a entrar com fortalecimento, o que vai ajudar ela também a ter melhor estabilidade pélvica, e isso vai ajudando no resultado no geral. Né? Mas aí, né, a gente tem a questão do fluxo sanguíneo local, né? Quanto mais a gente trabalha uma musculatura, mais a gente estimula a lubrificação local, mais a gente estimula fluxo sanguíneo. Então a gente vai começar a dar vida para uma zona que foi esquecida. Então, quando a gente fala de assoalho pélvico, eu comento com as pacientes. Tu imagina eu ficar muito tempo com dor na relação e eu não chegar mais perto da minha região de assoalho pélvico. Então, eu não tenho mais relação porque eu tenho dor, eu tenho dificuldade de evacuar, eu vou fazer higiene e tenho dor. Então, é uma zona que a gente não toca, não conversa, não chega perto. De uma hora para outra, a gente vai ter que começar a entender que essa zona existe. Então, não é só a paciente no consultório e a gente trabalhar a musculatura. A paciente vai ter que fazer massagem no assoalho pélvico em casa, ela vai ter que trabalhar contração e relaxamento muscular, ela vai ter que dar vida novamente para aquele local, para ela conectar de novo esse local com o cérebro e ela começar a ter controle sobre isso. Isso acontece muito na paciente que tem dor na relação sexual, por exemplo. Ela tem o sintoma de dor na relação e ela entende que aquela zona é difícil e dói para tocar. E aí, a gente opta por esquecer que aquele local existe por um bom tempo. Então, quando a gente vai para o consultório com uma paciente assim, a gente começa a trabalhar com o paciente. Ah, tu vai pegar um lubrificante e tu vai simplesmente tocar na tua vagina, passando o lubrificante na tua musculatura. Ela vai começar a dessensibilizar toda essa região de uma forma geral. E fazendo um link com o que a gente estava falando lá na hora que a gente falou sobre parto, né? Isso pode acontecer em vários casos, né? Quando a gente pega uma paciente que tem muita vergonha de falar sobre o assoalho pélvico, por exemplo, ou que ela tem dor local, quando ela vai chegar lá no parto dela, se ela não trabalhou esse sintoma ou se ela não trabalhou essa musculatura, tu acha mesmo que ela vai conseguir chegar num período expulsivo na frente de um monte de gente, numa equipe, e relaxar para parir uma criança? Né? Então, tudo se conecta quando a gente vai conversando com a paciente para a gente conseguir entender que ela precisa normalizar muito o contato com o assoalho pélvico. Na tua prática clínica hoje em dia, o que tu tem mais visto, assim, de disfunções? Conta pra nós aí um pouquinho de algumas coisas bem difíceis que tu pega aí nessa prática. Na verdade, assim, quando a gente trabalha com a área de saúde da mulher, nada é muito simples. Porque toda queixa envolve todo um segmento, né? Quando a gente fala de dor na relação sexual, por exemplo, a gente fala do relacionamento que essa mulher tem ou do relacionamento que ela deixa de ter porque ela tem dor. A gente fala de um casamento, por exemplo, que pode ter muito desconforto porque eles não conseguem ter relação sexual. A gente fala de uma mulher que quer engravidar e não consegue ter relação sexual com o marido porque tem dor. Então, sempre quando tu trata a mulher, e que é o que eu acho que é a parte mais legal de tratar a saúde da mulher, é o contexto, né? Então, quando tu vai conversar com uma paciente, por exemplo, neste caso, tu tem que entender todo o impacto que o tratamento daquilo vai dar na vida dela. Então, tem muitas coisas dentro da saúde da mulher que depois a gente encontra a paciente e ela diz, nossa, eu melhorei tanto. E isso tinha um impacto tão grande que eu nem percebia, né? Ou uma paciente que melhora das crises de dor e depois tu encontra ela caminhando no calçadão feliz da vida. E ela te diz, nossa, eu tô tão bem que eu até me esqueço de tudo que eu vivi, ou de tudo que eu passei, ou do sintoma que eu tinha. Então, eu acho que o grande legal da saúde da mulher é que todas as questões têm muito contexto, né? E por isso que a gente acaba fazendo um vínculo bem grande com as pacientes, porque a gente vai conhecendo a rotina, a vida delas. Que é a questão, por exemplo, quando a gente trata uma paciente durante a gestação e depois vem o parto e depois vem o pós-parto, o puerpério, a gente pega essa mulher em fases completamente diferentes da vida, né? Uma fase que ela tá curtindo uma gestação e ela tá se preparando, e depois uma fase que ela tá numa turbulência de se encontrar com uma criança. Então,
tem muitas questões, e é o que eu digo, a gente trabalha para tentar facilitar o período que aquela mulher está vivendo. Uhum. Então, eh, quando a gente trabalha, por exemplo, um sintoma de puerpério, uma dor em assoalho pélvico, uma dor para ter relação sexual ou uma incontinência urinária de uma mulher que está tentando se adaptar com uma criança pequena em casa, tu facilita aquele momento da vida dela, Uhum. né. Então a gente tenta mostrar para as pacientes quais são os recursos que a gente tem para ela não passar por um momento difícil com um sintoma que ela acha que não tem como resolver. Isso acontece muito, das pacientes passarem, né, um bom tempo com aquela queixa achando que aquilo é assim mesmo. Hoje, na parte do tratamento ali, algumas tecnologias te ajudam no processo ou a terapia manual ainda ela é o carro-chefe para te conseguir acessar, né, essas pessoas? A terapia manual é fantástica. A terapia manual para o fisioterapeuta, ela é fantástica, porque a gente consegue, sentir o resultado que a gente está tendo na parte muscular. Mas a gente tem bastante tecnologia na área de fisioterapia pélvica. A gente tem equipamentos que a gente consegue visualizar como é que é a contração do paciente, a gente consegue dar um estímulo de, biofeedback para o paciente. Então, digamos que eu tenha muita dificuldade de entender o que que é uma contração de assoalho pélvico. Eu tenho como mostrar para o paciente a contração que ele está fazendo e eu tenho como associar, por exemplo, a um jogo de videogame. Então, no consultório, a gente consegue que quando a paciente contrai o assoalho pélvico, uma borboletinha lá no computador voa ou ela morre e cai. Então, a gente consegue associar algumas tecnologias para dar para o paciente um feedback mesmo, né, do que ela está fazendo ou o quanto ela está progredindo. E a gente sabe que isso para alguns pacientes é importante, né, Uhum. visualizar o quanto eles estão conseguindo melhorar. Além do sintoma que a paciente visualiza que vai melhorando, essa progressão é importante, né. Então a gente tem algumas tecnologias que a gente consegue usar. A própria eletroestimulação que a gente tem como fazer, intravaginal, ela vai ajudar numa consciência desta contração e me ajudar a ter um ganho mesmo, né, Uhum. de força em alguns casos. Eh, voltando ali um pouquinho para gestação, partos prematuros ou partos ou gestação de alto risco, a fisioterapia pélvica ajuda também, esses dois extremos? No caso do parto prematuro, a gente vai estar acompanhando essa mulher, né, e todas as mulheres podem ter um parto prematuro, claro que algumas vão ter um fator de risco maior ou não. Eh, mas a gente não diferencia muito, a gente vai acompanhar essa paciente na gestação, né, Uhum. e nas pacientes com gravidez de risco, a gente vai ter que entender qual é o risco dessa gestação, né. Tem pacientes que têm indicação, por exemplo, porque tem muita contração ou tem uma dilatação, maior antes do período a termo do bebê, que a gente pode fazer um auxílio da fisioterapia para ela ter um bem-estar, porque ela pode ter, por exemplo, uma contraindicação de prática de atividade física. Uhum. Já tiveram pacientes que eu atendi que não podiam fazer muita movimentação porque tinham muita contração. Então a gente vai ajudar essa paciente porque a falta de mobilidade vai gerar sintoma, né. Uhum. Então a gente vai fazer um acompanhamento mais personalizado, mais individualizado, para conseguir gerar esse bem-estar durante a gestação, quando ela não conseguir manter essa gestação ativa, e essa gestação, eh com mais prática de atividade física. E aí tem alguns casos, por exemplo, paciente de diabetes gestacional, ela tem indicação de fazer atividade física, Uhum. então vai depender do caso. Perfeito. Tu que acompanhou toda essa evolução aí da fisioterapia pélvica, o que que tu imagina que vai acontecer aí para o futuro? Quais são as tuas perspectivas, né, para fisioterapia pélvica no futuro? Tu já tem visto, eh, algumas coisas que estão por vir, não viu ainda, mas tu acha que vai acontecer, até porque tu está, construindo aí, né, um monte de estudantes que vão perpetuar esse conhecimento. Como que tu vê esse futuro? Eu acho que o principal futuro da fisioterapia pélvica é ser mais acessível para as pessoas. Então, há um tempo atrás, a gente nunca ia falar de fisioterapia em algumas unidades básicas de saúde, por exemplo. Hoje a gente já sabe que tem esse serviço. Eu, em vários casos pré e pós-operatórios, antigamente, a gente não tinha, a prescrição unânime dos médicos para fisioterapia. Então eu acho que no futuro, a mulher vai fazer uma esterectomia, ela retirou o útero, ela vai sair de lá com uma prescrição de fisioterapia pélvica. Ou ela chegou num consultório e ela queixou de dor na relação sexual, ela vai sair com uma prescrição. Porque ainda, né, a figura do médico é uma figura que as pacientes
confiam na indicação para aquilo, né? Uhum. Então, a fisioterapia pélvica é um tratamento conservador que tem um resultado excelente para algumas queixas. Em alguns casos, ainda a paciente não fica nem sabendo que isso é uma possibilidade. Então, eu acredito que num futuro próximo a gente vai ter um conhecimento maior das pacientes sobre o quanto de recursos que a fisioterapia pélvica pode trazer para elas. Legal. Para os profissionais aí que estão nos escutando ou estudantes que têm interesse em estudar, né, de forma mais específica, dá uma dica aí pro pessoal, orienta por onde começar, aonde que eles vão estar consumindo conteúdo de qualidade para conseguir perpetuar esse conhecimento sobre a fisioterapia pélvica. Hoje em dia a gente tem muitos artigos nas bases de dados que trazem a fisioterapia pélvica no geral. A gente tem uma série de cursos, hoje em dia isso é muito mais divulgado. A gente tem alguns portais de conteúdo gratuitos no YouTube, enfim, que são super confiáveis dentro da fisioterapia pélvica. Então, eu acho que informação cada vez mais chega. E agora, bem como eu te disse, a maioria dos currículos dos cursos de fisioterapia já contam com disciplinas específicas disso. E é interessante também do estudante, quando vai escolher o seu curso, olhar para esses currículos, né? Perceber se eles estão atualizados, perceber se já faz parte do currículo alguns pilares da fisioterapia de uma forma mais ampla, que eu acho que a gente vê muito já em alguns currículos um pouco mais modernos, Uhum. né? Essa inclusão de diferentes áreas da fisioterapia. Então, acho que isso é uma coisa importante, é começar durante a graduação a olhar os congressos, a olhar os cursos, porque daí tu já vai direcionando o teu aprendizado para a área que tu quer seguir. E eu acho que a fisioterapia pélvica é uma área super promissora, né? Uhum. Às vezes eu digo para os alunos, parem de bater a cabeça no mesmo lugar. Porque a gente deixa de olhar mercado Com muitas certeza. vezes, né? Então, quando tu olha o mercado, tu vê que existem outras áreas que estão crescendo E precisando de e profissionais. precisando de profissionais. Hoje na tua docência tu orienta o pessoal também na iniciação científica, em relação à Sim, a gente pesquisa? tem uma série de pesquisas, a gente está trazendo bastante olhar para fotobiomodulação, LED, laser, então coisas que a gente tá ampliando para tentar trazer mais soluções para as pacientes, e sempre tentando melhorar a qualidade de vida da mulher nas diferentes fases. Então é esse olhar que a gente tenta dar. Mas, sem dúvida, né, na graduação é onde a gente planta a semente na cabeça das pessoas. Então, eu gosto muito da docência porque acho que ela faz com que eu busque cada vez mais, porque quando tu dá aula tu não consegue adormecer, tu Uhum. precisa estar buscando sempre coisas novas. E eu também acho que os alunos, ou nos alunos, é onde a gente planta a semente do pensa sobre isso, olha só, velho, olha só que legal imagina se tu abre uma clínica com esse diferencial. Então a gente também consegue plantar algumas sementes, né. Essa fotomodulação entra o laser e E o LED. o LED. Né, o laser e o LED são 2 tecnologias dentro da fotobiomodulação, que a gente consegue trabalhar cicatrização, dor, e a gente tem feito alguns estudos analisando a mucosa vaginal, como que ela reage com o estímulo da fotobiomodulação. Hum. Então, para tentar trabalhar, alguns sintomas mais dolorosos nas mulheres, que às vezes com técnicas, manuais é mais difícil. Hoje vocês conseguem fazer tanto estudos de caso, como estudos, ensaios clínicos ali com um grupo controle. Tem N aqui em Santa Maria pra conseguir fazer ou é difícil? Assim, tem N, apesar da gente ter que insistir muito para as pacientes participarem, responderem, aderirem aos protocolos de pesquisa, né. Agora a gente está com umas meninas investigando muito, a questão de pós-parto, como é que as mulheres ficam, porque a partir da gente fazer o levantamento das queixas, a gente consegue pensar em protocolos Perfeito. para tratamento. Uhum. Então a gente bate muito, porque às vezes tu faz uma proposta achando que todo mundo vai vir participar, e ainda, né, eu vejo que é unânime entre os pesquisadores comentar o quanto é difícil tu fechar uma amostra, mesmo que tu ofereça gratuitamente um atendimento. É difícil, a vida do pesquisador não é fácil. Não é fácil, né. E é aquela coisa, tu faz aquele ensaio, aquele estudo ali lindo, maravilhoso, e a pessoa não segue uma orientação, Orientação. já bagunça tudo. Uhum. Fala para o pessoal onde que eles podem te encontrar, pra consultar, avaliações, né, rede social, aonde que eles podem entrar em contato contigo. Então na rede social é @Letícia Fisiopélvica. A gente tem, o atendimento
na Clínica Crescer Contigo e na Clínica Amparo. E o pessoal pode entrar em contato, então, pelo Insta, trocar uma ideia, contar o seu caso. Além de atender nisso, eu sou apaixonada pela fisioterapia pélvica, então, eu comento com alunas que se formaram há muito tempo, manda uma mensagem que a gente troca uma ideia sobre esse caso, porque quando a gente gosta, a gente quer que o paciente tenha resultado. Perfeito. Então, eu acho que é isso. Legal, pessoal, vou deixar aqui embaixo na descrição o Instagram, tá, da Letícia, então podemos deixar até o Instagram das clínicas, né, para o pessoal entrar em contato. Então, eu te agradeço muito a presença. Antes de a gente fechar aqui o episódio, eu tenho uma lembrança para ti. Que é uma lembrança da Padoca Arte, que te mandou esse presente. Obrigada, somos consumidoras fiéis, eu e minha filha. Ah, coisa boa. E ela mandou aí esse regalo aí, por tu ter disponibilizado teu tempo, teu conhecimento, tua experiência aí para trazer conteúdo de qualidade para as pessoas. Então, te agradeço muito a presença. Então tá, muito obrigada, adorei participar e contem sempre comigo. Perfeito. Pessoal, você que ficou até o final, deixa teu like, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e se inscreve no canal. Você se inscrevendo no canal, a gente consegue mostrar para a plataforma que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas que estão precisando desse tipo de informação, tá certo? Em algum lugar aqui dessa tela, vocês estão vendo um QR Code, que são dos nossos patrocinadores. Então eu quero agradecer a Fábrica de Suplementos, Dr. Juarez Lopes. Quero agradecer também a Clínica Odontológica Abascal e também agradecer a Causo Mais. Agradeço muito os patrocinadores por confiar nesse projeto, confiar na nossa proposta de trazer pessoas incríveis aqui para ensinar, educar essas pessoas para fugir desses conteúdos rasos que às vezes atrapalham um pouquinho a nossa construção do conhecimento, tá certo? Então olha só, deixa teu like, compartilha isso com mais pessoas, se inscreve no canal, que isso é muito importante para nós, tá certo? Eu espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço.